em defesa dos serviços públicos e dos servidores. Num cenário de tamanha dificuldade, especialmente em tempos de pandemia da Covid-19, é importante entender por que a luta em defesa de uma política remuneratória se faz necessária. Vamos acompanhar o que diz a deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Toda vez que a administração municipal realiza qualquer política remuneratória, seja na questão do salário, seja na política de carreira, e, portanto, essa valorização, é também uma forma de redistribuição de renda, que tem repercussão na economia do município. Porque nós estamos falando de trabalhadoras e trabalhadores que vão consumir, que vão comprar, que estão vivendo neste município. Não é? Então é preciso sempre a batalha para reconhecer que servidores públicos são trabalhadores e trabalhadoras, e que, portanto, precisam ter seus direitos reconhecidos como tal, mas no caso específico, quando o governo promove políticas remuneratórias, tudo volta para o município, não é? Melhora a economia do município. Tanto é que, no caso previdenciário, o impacto de alterar benefícios previdenciários, pensões por invalidez, pensões por morte, isso impacta nos municípios, exatamente porque é o salário do aposentado, do salário mínimo, de 2 salários mínimos, que vai movimentar a economia dos nossos bairros, das nossas cidades. Né? Então, esse é um assunto de interesse de todo mundo. Né? A segunda questão, que me faz lembrar que também é o interesse de todos nós, porque foram servidores públicos que acolheram a população durante a pandemia. Não foram os governos. Na verdade, o que aconteceu no Brasil foi um desgoverno. Né? Nós não tivemos um governo federal, o Ministério da Saúde, que coordenasse o enfrentamento à pandemia. Não tivemos no Estado, um governo do Estado que articulasse com os municípios o enfrentamento à pandemia, e a pandemia acabou virando aí, em muitas situações, uma disputa ideológica. E não tem disputa ideológica com a morte, que foi o que o coronavírus trouxe para as nossas vidas. Então, quem cuidou da população, apesar de toda a precariedade, foi o Sistema Único de Saúde, foi o Sistema Único de Assistência Social, foram as professoras, que não pararam de trabalhar um único segundo durante toda a pandemia. Não é? A ausência do trabalho presencial não significava ausência de trabalho, e são essas trabalhadoras em educação, inclusive, que permanecem na linha de frente, hoje recebendo as crianças e famílias enlutadas e adoecidas, porque toda a nossa sociedade adoeceu com essa pandemia. Então, foram os servidores públicos e as servidoras que acolheram a população no nosso pior momento. Não é? A pandemia foi e continua sendo algo completamente excepcional, que exigia dos governos medidas de proteção que, na minha avaliação, não tiveram, e foi a servidora pública desvalorizada, que teve que fazer greve, que recebeu e cuidou dessas pessoas nas suas mais diferentes funções. Então, é preciso que a sociedade reconheça. Mas, então, se tem alguma lição para nós aprendermos dessa pandemia, é a real necessidade de valorização. Porque os servidores públicos não comem palmas. Né? Não comem, não pegam as curtidas nas redes sociais e pagam a sua conta de luz. Não é? Os servidores públicos precisam sobreviver como toda a classe trabalhadora do qual eles fazem parte. Então, não tenho dúvida de que o governo municipal de Ipatinga está em dívida com os servidores públicos, porque eles fizeram mais do que o seu papel durante a pandemia. Não é possível que a administração pública nunca saiba o que propor aos seus servidores. Não é possível que você finalize ano, comece ano, sem que você tenha um planejamento, porque orçamento público, nós não estamos nos referindo a algo privado que você não tem como medir o lucro, o que vai entrar de dinheiro. Nós estamos falando de administração pública, que tem orçamento, que tem planejamento para a sua execução, que, portanto, é necessário
vou dizer, fundamental, que os governos façam planejamento e imediatamente comecem a pactuar esse planejamento com os servidores do que diz respeito à sua carreira, do que diz respeito aos seus salários e à melhoria das condições de trabalho. Não é? É inaceitável quando você tem uma política nacional, como é no caso da educação, que tem o piso salarial profissional nacional, você não tenha um gestor municipal que planeje a execução destes reajustes do piso, considerando, inclusive, que agora a gente tem uma política de valorização da educação básica na Constituição Federal, que é o novo Fundeb, uma conquista extremamente importante. Né? Então, é muito legítimo todos nós cobrarmos e exigirmos planejamento das administrações públicas, no caso da administração municipal de Ipatinga.